A queda de braço entre Alexandre de Moraes e o Elon Musk vai muito além da derrubada de uma rede social. Isso pode acabar afetando o teu bolso. Porém, a maior parte das pessoas acaba nem percebendo isso por falta de informação, às vezes simplesmente uma torcida, tem o Team Elon Musk, tem o Team Alexandre de Moraes e as pessoas acabam não percebendo quais são os reais impactos que esse tipo de medida pode gerar. E isso acaba sendo demonstrado conforme um comentário que me deixaram lá no Instagram falando o seguinte: Ô Felipe, não precisa se importar tanto com isso, porque cai uma rede social, surge outra rede social, assim como o Orkut caiu para o Facebook, e assim como o Instagram está tomando espaço do Facebook e tudo mais, né? Na verdade, isso não faz muito sentido, porque o Orkut ele perdeu espaço para o Facebook por conta do interesse das pessoas de livre e espontânea vontade de migrar os seus usuários, ali, as suas contas, para outra rede social. Isso pode se dar por vários motivos, né? Porque os recursos dessa nova rede social são melhores, as pessoas estão mais lá. Vários outros fatores podem contribuir para isso, né? Então, não foi uma canetada de um burocrata que obrigou todo mundo a migrar do Orkut para outra rede social. A gente também percebe que outro fator ainda mais grave pode fazer com que as pessoas migrem de uma rede social para outra, que seria a censura, né? A partir do momento que você está aqui no YouTube e os vídeos que você gosta de assistir, eles já não são mais tão recomendados, aqueles influenciadores que você ali está acompanhando por vezes são censurados de alguma forma, você acaba migrando para outras localidades, né? Então isso é uma demanda de mercado e aí sim irão surgir outras redes sociais, né? Mas não se deve se dar por conta de uma canetada de um burocrata, seja alguém do executivo, do legislativo ou do judiciário. E a verdade é que há pouco tempo, não só no Brasil, mas no mundo todo, nós tínhamos apenas grandes conglomerados de comunicação que eram responsáveis por ditar a opinião das massas, né? Simplesmente as pessoas não tinham uma voz ativa na sociedade para poder expressar sua opinião e trazer um novo ponto de vista. E isso acaba incomodando muito. E a maior parte das redes sociais acaba dando o braço a torcer quando vem alguma determinação da justiça, alguma orientação do Estado, para que eles possam censurar de alguma forma ou prejudicar o alcance de determinados assuntos, né? E isso acaba fazendo com que ainda tenha-se uma hegemonia na influência das pessoas. E a grande verdade é que também, a partir do momento que o Elon Musk comprou o Twitter, ou X, uma das principais narrativas era ter uma rede social totalmente livre de influências externas para que todos pudessem ter a livre liberdade de expressão garantida. E isso ele acaba cumprindo à risca, apesar de ele mesmo ali acabar censurando algumas pessoas que não concordaram com ele, né? Então é importante também colocar os pingos nos is, né? Mas a gente acaba percebendo que, de modo geral, isso acaba funcionando bem e isso acaba desagradando muito quem tem o poder na mão. E goste ou não, o X é o maior canhão de comunicação em massas, onde as pessoas podem dar as suas opiniões, criar narrativas e essas opiniões podem tomar força sem o controle de um governo, de alguma entidade, né? E isso é bastante preocupante para os governantes. E a queda do X acaba impactando um dos princípios fundamentais que estão lá na Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo 4º, que diz sobre a liberdade de expressão, que é livre a liberdade de expressão, vedado o anonimato, né? Então, a partir do momento que você tem uma conta vinculada a uma pessoa real, vinculado a um CPF com o seu endereço, o anonimato não existe. Então, a partir desse momento, faz total sentido que ela possa lá expressar o que ela está expressando. E aí sim, se ela estiver cometendo algum crime, ela deve ser responsabilizada por isso. Mas a Constituição garante que aquela pessoa tenha a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato. E essa medida de derrubar o Twitter por conta de algumas pessoas que o Estado quer calar, simplesmente faz com que a gente se aproxime de países não tão democráticos assim, como a própria China, a Rússia, Coreia do Norte, Nigéria, Turcomenistão e Irã. Então a gente está junto com esses caras aqui. Eu não acho que seja motivo para se orgulhar. Tu acha que é motivo para se orgulhar? Comenta aqui que eu quero saber qual que é a tua opinião
em relação a isso. E a situação acaba se agravando ainda mais quando a gente percebe que o Alexandre de Moraes toma a decisão de bloquear as contas da Starlink, que tem como um dos sócios o Elon Musk, para que o X possa ser obrigado a arcar com as decisões anteriores. Isso acaba sendo um grande problema, apesar de algumas pessoas falarem o seguinte: ah não, mas isso acontece a todo momento. Na verdade, pode acontecer esse tipo de coisa quando há algum tipo de confusão patrimonial, e aí sim acaba sendo descaracterizado a personalidade jurídica de um negócio, ou caso haja indícios de fraude, de golpes, aí sim isso acaba sendo colocado em prática a todo momento. Não é o caso que a gente tem aqui entre a relação Starlink e também o X. E isso gera um novo histórico de insegurança jurídica que acaba afetando o crescimento de uma população. Porque pensa comigo, o estrangeiro, o investidor externo, ele olha para uma nação e ele pensa: vou alocar capital aqui para médio e longo prazo. Afinal de contas, para um projeto maturar é necessário dar tempo ao tempo. E aí ele olha o que acaba acontecendo nas medidas jurídicas que acabam afetando negócios, e ele percebe que há uma insegurança bastante grande se expor ali. A partir do momento que eu coloco meu dinheiro ali, abro uma empresa, e essa minha empresa desagrada de algum modo os governantes, simplesmente isso acaba sendo impactado. Olha, eu não vou colocar meu dinheiro aqui. Então, isso não sou eu que estou falando, né? A gente pode ver aqui uma postagem de um gestor bilionário de um fundo muito grande americano que acaba dando o tom do que o investidor externo olha para tudo isso que está acontecendo e o que ele pensa em relação a isso. Então, tá aqui na sua tela, tá? E em tradução livre ele diz o seguinte, né? A derrubada do X de forma ilegal e o congelamento das contas da Starlink no Brasil coloca o Brasil em um caminho rápido a se tornar um mercado não investível. A China cometeu atos similares e fez com que o capital migrasse e colapsasse os valuations dos ativos, né? E a mesma coisa pode acontecer com o Brasil, a não ser que eles revejam rapidamente esses atos, né? Então, simplesmente é isso que acaba se trazendo e a mensagem que acaba se trazendo para o investidor externo. E a partir do momento que isso se consolida de fato, o que acaba acontecendo é que o capital externo migra para fora do Brasil e isso faz com que o nosso câmbio se desvalorize frente ao dólar. E se isso acontece, consequentemente, a gente tem inflação. Se a gente tem inflação, é as pessoas com poder de compra menor, fazendo com que as taxas de juros permaneçam em patamares mais elevados, impactando também no crescimento econômico da nossa nação. Ou seja, não é simplesmente a queda de uma rede social e depois surge outra. Tudo isso acaba passando uma mensagem bastante importante para os investidores, não somente brasileiros, mas também internacionais, e tudo isso acaba afetando o teu bolso também. E o que você pode fazer diante disso daqui? Você vai ficar exposto somente num país que tem medidas como essa, ou você vai começar a diversificar no exterior, conforme eu tenho falado já há bastante tempo? Quem me conhece há mais tempo sabe muito bem que eu já venho falando sobre investir no exterior há muito tempo. Não é para começar quando o negócio explode e fica ruim de fato. Tem que investir desde sempre para que você possa se proteger, né? A gente tem o caso da Argentina, né? A gente percebe que lá em 2019 foi proibido com que os argentinos migrassem o seu patrimônio para dólar, limitando a quantidade de dólares a serem comprados a $300 por mês, ou seja, a inflação destruindo o poder de compra e as pessoas simplesmente não podendo se proteger. Quem acabou se protegendo antes ficou tranquilo. Então é extremamente importante que você comece a migrar uma parte dos investimentos lá para fora, e isso não é difícil. Da mesma forma que você investe aqui no Brasil, você vai investir lá fora. Existem várias corretoras que dão serviço para brasileiros, você não precisa saber falar inglês para poder investir lá fora. As corretoras já têm todo o suporte em português, então tem a Nomad, tem a Avenue, tem a própria XP, que também tem conta internacional, e aí você pode selecionar ativos para investir em outra economia para poder te proteger do câmbio. Então você acaba tendo um ganho cambial a médio prazo. No curto prazo é aquela loucura, não tem como cravar para onde que o dólar vai no curto prazo, porém, médio e longo prazo só tem um caminho: o dólar sempre se valoriza frente ao real. E além disso, você ainda tem
ganho dos ativos que você vai alocar. Então, por exemplo, lá na Notorious Internacional, a gente está assim, é absurda a performance que a gente conseguiu trazer de 2022 para cá com a seleção dos nossos ativos, né? A gente percebe aqui que o S&P 500 subiu nesse período 45%, enquanto a rentabilidade da nossa carteira foi de 154%. Eu não vou nem colocar o Ibovespa aqui porque a nossa carteira internacional está dando de lavada, tá? E aí você pode se perguntar, pô, Felipe, legal, como é que eu tenho acesso a essas recomendações da Notorious para investir no exterior? Você pode clicar no link aqui embaixo, vou deixar separado ali, é só clicar lá que você já vai ter todas as informações de como investir no exterior com a ajuda da Notorious. E agora, para você que ficou até aqui, tá na hora de deixar um dedo no like e também se inscrever no canal, porque se você não fizer isso, provavelmente o YouTube não vai te recomendar um vídeo novo aqui do canal para você, e nós dois sabemos que isso não é nada bom, né? Então, se inscreve no canal, deixa o dedo no like e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.